ele não era comum. Exatamente. Isso aí é o tempo, tá ligado? É o tempo de estudo. Sei lá, eu achei que eu ia meter algo filosófico aqui, mas não veio não. Fala aí, galera, eu sou o T e a melhor coisa que jogador de Yu-Gi-Oh! Faz recentemente é contar até 5. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder fazer a terceira parte da nossa trilogia de podcast falando sobre os exclusivos TCG. Estão participando comigo o Rodrigo Torres e o Tio da Epic Game, e a gente está falando sobre a evolução do exclusivo TCG. Afinal de contas, para quem não lembra, o jogo ele era unificado, não tinha diferença entre TCG e OCG. Na verdade, tinha, só que as coisas lançavam antes lá no OCG, depois chegavam pra gente, mas a banlist era a mesma. Então, teoricamente, o universo era o mesmo. Claro que isso gerava um monte de coisas estranhas. Por exemplo, uma carta gerou problema no OCG. Quando chega pra gente, às vezes ela já chegava limitada. Por quê? Porque ela já causou problema no OCG antes. Então eles têm um espaço a mostrar pra poder saber qual é o impacto daquela coleção. Só que demorava um tempo pra chegar pra gente no TCG. Com o tempo, eles começaram a fazer coisas pra diferenciar esses universos. Um deles é lançar as exclusivas TCG. Pra quem tá hoje habituado a ver as exclusivas OCG, carta lança lá no OCG, tem uma carta exclusiva do OCG que eles conseguem usar por lá e demora um tempo pra chegar pra gente. Pois é, isso já aconteceu conosco. Cartas exclusivas TCG lançada para os arquétipos que existiam no OCG, mas tinha alguma carta específica que aumentava completamente o deck de patamar, e essa carta só podia ser usada por aqui, no TCG. Com o passar do tempo, vieram banlists, separaram, tananã. Você pode ver aí nos últimos 2 episódios que nós fizemos falando sobre tudo isso. Agora, a gente começa a entrar de vez na era moderna, ou seja, quando esse tipo de carta do TCG parou de causar um impacto tão grande e praticamente só vinham staples. Então, entrando na era moderna de 2013, 14 pra cá, o assunto é esse, meus amigos, então vamos lá! Bom, e a gente vai agora para a última dessa leva, que a gente, só já frisando, a gente dividiu essa parte, né? E a gente colocou mais uma parte depois sobre algumas outras cartas que foram se tornando relevantes, a gente já falou algumas, a gente vai falar algumas outras depois. E a última dessa primeira leva foi uma que hoje todo mundo odeia. Conhece, adora, ama de E paixão. na época, como a gente já falou com as cartas, ninguém usava porque não tinha. Era ouro, lançou e todo mundo. Ele foi o Dark Grapher da época dele. Foi o Dark Grapher da época dele. Que foi o Artifact Scythe. Tudo bem que nesse formato, vamos dizer que o melhor deck era o Hatch e o Hatch não fazia extra. Ok. Mas era uma carta que você praticamente usava até mais de 4 cópias, né? Porque tinha Ignition, tinha um monte de coisa no deck. E pô, vamos levar aquele nacional primeiro foi uma Dolph, um deck de extra. Aí tocou também, se não me engano, tocou em Zek, nacional, Mermail. Eu tinha vários decks que mexiam com extra. Era só o Hatch que mexia, o Diaga mexia no extra, o Firefish mexia no extra. E o Firefish era zedão, tirou um bicho de 2.200 que acabou de dar um lock. Que já a dificuldade era isso. Que assim, o jogo já tinha evoluído de uma forma que os seus bichos grandes, os bichos que você usava pra matar, eram os bichos do Extra Deck. Sim. Todo o teu main deck era pra chegar nele. Sim. Independente de quem fosse. E a foice trava com um ataque altíssimo pra um nível 4 lidar. Ela é até hoje, ela tem esse poder. Que ela entra e geralmente os bichos que você tem na mesa não conseguem lidar com a foice, ela desliga o teu turno, né? E fica um corpo, né? Fica um corpo. Na época ele não virava nada desesperador, mas só os 2.200 da foice já era ameaçador. Porque ele, botei 2 bichos, tomei foice. Talvez eu não consiga pôr 2 bichos de novo. Porque um já tá morrendo, se o cara tiver qualquer outra coisa, ele limpa a minha mesa. Obrigado, porque essa época aqui que já tinha Moraltech aqui, né? Ou ainda não? Já. Sim, o Moraltech. Beleza. Porque essa época aqui, que o deck de Hatch, né, que é o Hand Artifact Traptrix, era um deck relevante, foi quando o Yu-Gi-Oh! Chegou lá no platô do Power Creep e aí, baixou. Porque chegou lá no Dragon Ruler
E aí ele teve uma mexida naquela bandeja de reboot, depois do Dragon Ruler foram limitados, e aí teve um monte de coisa que foi mexida e foi descendo a força, né? Nesse meio tempo o Mermail foi mexido, lá. Enfim, ficou com os decks que a gente pode chamar de mid-range raiz, não mid-range nível Tri-Brigade que faz 3 negações e ganha de você na hora. O nível mid-range raiz. Essa época aí a gente tinha, né, a gente brinca que na época do Hatch onde mais teve Yu-Gi-Oh! Então... Que é carta trocada, exato. você tem a carta, né? Que Pô, apesar de tá você ali. precisar chegar ali nos bichos grandes, realmente o teu main deck já tava assim, mas você tinha uma quantidade de decks que conseguia fazer uma jogada que era jogada pega follow, ou jogada fazer uma coisa, algum bicho mais standalone, né? O Bear que bate, que tira uma carta, que seta o porra do follow-upzinho do tank, né? Era mais... Cara, esse formato era uma época que você podia fazer assim. Você colocava 15, 20 trap boa, 3 lança, não tinha 10 tanta trap bichos, boa, na era um verdade, deck. né? Pelo que eu me lembro. Não Tinha, era Fandish, você usava. Você tinha Fendish, você tinha todas as trap rolls. Quase todos os decks usavam a trap tricks. As clássicas que estavam limitadas, na verdade, né? O Bottomless, Torrent, o War, Ninja de Banida. Mas tinha outras, né? Que era o suficiente pra época. Breakthrough era bem popular, imagino, né? Nessa época também. Bem. Porque, assim, né, esse formato era um dos formatos mais lentos do jogo. Porque o único então deck... você conseguia jogar com essas coisas assim. O único deck que você olhava assim e falava, puta, se eu passar de campo limpo eu vou morrer, era o Mermail. Todo o resto, você tinha aquela liber, mano, o cara não vai me matar. E o Mermail dessa época, inclusive, é uma das paradas que a gente não falou, né? Mas, por exemplo, aquelas bandas de reboot deixou, por exemplo, o Mermail totalmente diferente daqui do que era de lá, né? Tipo assim, não é nível de... tipo, ele teve uma vertente de lista lá e a gente nem mexeu aqui. Não, teve 2 hits. 2 cartas foram mexidas no deck, aqui e lá. Só que foram 2 cartas diferentes, tá ligado? Eles combinaram pra fazer diferente, pro jogo ficar muito diferente. E aqui foi a Deep Sea, foi a 1, e o Draguns foi a 1. Então, tanto que a galera precisava usar aquele lixo lá do Genex Undying, né? Pra usar no Mermail. E era o deck mais agressivo. E era bizarro, porque o Mermail era o deck mais agressivo. E usava trap. Que usava Genex Undying. Você usava trap. Você usava sopro da asa da Fênix. Exato. Usava fratura Raigek. Ou a Luri. Ou a Luri. A Luri pra poder banir a porra do Banir o Genex da mão. Engraçado. Então, E eu lembro que tinha um combo desse Mermail que ele passava de... A grande player passar de Abyss Gaius e aquele Neck Keeper de Anguinir pra deixar o Abyss Gaius vivo. Puta, foi horrível. É só um rank 7 e um rank 3. Só isso. E essa era a opening boa do deck. Assim, não tem muito a ver com o tema, inclusive isso aqui a gente pode fazer um vídeo inteiro só falando do formato, né, que seria em continuação imediata ao último do podcast que eu falei de formato com o Paulo, que foi do Dragon Ruler, que lançou o Soul Charge também, né, então você tinha essa dinâmica aí no Mermail. Aí foi uma loucura. Era um dos poucos que aproveitavam recentemente essa carta, né. Tá maluco, mano, a quantidade de deck que é horroroso, que só jogou por causa da Soul Charge, mano, não tá escrito. É verdade. O real. Silvano, né. Real. E tipo, não jogou assim, dava pra brincar, não. Topava torneio por aí. Safe, assim, safe. O nível era mágico. De coisas, de digamos assim, abertura de decks dessa época se assemelha um pouco com o que a gente tem agora. Que eu posso falar com extrema tranquilidade, você pega ali 10 decks, joga o torneio. Mano, é imprevisível. Não mais, hein? Isso não mais, exatamente. É imprevisível você saber qual... cara, não consegue cravar. Todos têm capacidades de topar. Aqui, todos tinham capacidade também pela falta de capacidade dos próprios decks, mas era aberto, né? A nível de Dark World Arpia, que o Sapo ganhou o ICS com ela, por exemplo. Então... foi nessa época. Exatamente, foi bem nessa época. Formato. O ICS foi antes do Artifact. Esse formato, que tinha o Heretic Huller, tinha o Huller capado e o Arpia. E era legal você ver o profile do sapo desse ICS. Ele fala assim, cara, tem 2 cards bons nesse deck. Muito bom. A Hysteric Party e a Hysteric Sign. O resto do deck são os cards que eu preciso renascer, que interagem com a Sign e com a Party. E os cards dela, né? Que chegam nele. Eu tenho que usar 10 Garnet, porque o deck é horroroso. Mas, pelo menos, eu tenho vários cards de draw pra tentar chegar nessas 2 cartas. Você imagina que um deck desse ganhou um ICS. Como o jogo era muito diferente. Cara, esse ICS em São Paulo, teve um conhecido da época nosso, né? Que ele quase fez top de ICS jogando de Worm.
Verdade. Meu Deus. Mano, ele perdeu na bolha na última rodada. Graças Cara, a Deus. imagina. Um Teve Worm. top de Burn também. Teve top de Burn, que Mas só não Burn na última mesmo. Se Ai. tiver, eu caralho. É, link 1, 2, 3, 4, 5. Toma 4 mil, compra 2 cards. Time Lord, essas coisas mesmo. E ele só morreu rápido no top porque ele moscou. Ele não sabia jogar em volta de um Exciton Light, tá ligado? Tipo, Ele setou a mão primeiro, bateu com o Metal e tomou. acertou na main 1 e foi pra Battle Phase. Aí o Exciton virou. Mano, o cara é next level. Nossa. Mas vai falar o quê? Topou SS? Então, pô, é essa. Mas aí a gente entra assim num hiato. Hiato não, num espaço de tempo das exclusivas. Porque a partir desse momento que a gente teve no hatch, foi quando surgiu. A Konami começou a lançar os exclusivos, né? Então, você deu a call lá atrás, né? Tipo, que você lançava, a Konami lançava os exclusivos do TCG pro arquétipos do OCG que estavam lá, e a partir de então ela começou a fazer o contrário, começou a lançar o arquétipo exclusivo do TCG pra cá. E claro, sobra um espaço pra lançar um TCG exclusivo aqui e ali, mas era sempre muito desgarrado, exceto uma coisa ou outra que tinha, de fato, foi feito pra criar um impacto no meta fora de algum arquétipo, tá ligado? Que é um staple, né? E aí ela foi lançando coisas nesse sentido daqui em diante. Até porque tinha uma regra que a Konami se colocou, das 10 exclusivas tinha que ser 5 de um arquétipo, 3 do outro e 2 aleatórias. Então, muito difícil essas 2 aleatórias ser de um arquétipo. Já tinha arquétipos. Não é uma regra, né? Que ela sempre fez. Foi um padrão aí, até. Um padrão que ela criou. Nas coleções dele. Cara, foi até o Danger. Na real, foi até o Spyro Subterror, que virou 4-4. E aí até o Danger foi assim que mudou, na minha opinião, com o Time Thief, porque a Konami errou na mão do Danger. Mas o Time Thief, eu acho que foi isso, né? O Time Thief, o Danger ia ser normal, eu acho, na minha cabeça. Eu não sei, pode não ser verdade, mas na minha cabeça o Danger ia ser exatamente igual do Vendread e do Spyro, né? Do Subterror ali, que era 4 cartas ali por box. Sim, eu também acho que era pra ser por um tempo e a Konami viu que deu mais. Exatamente. Daí com 2 coleções de Danger. Muita merda, não foi pouco não. 2 coleções de Danger. Caras viram que tava. Mano, podia ser bicho amarelo não, né? Mas enfim, todos os 4 Danger da coleção seguinte de Savage Strike lá do começo de 2019. É um Danger. Daí feito, revela, descarta uma carta, ele entra e compra a carta. Pronto, só isso. Não precisa ter efeito de descarte não, mano. É o lobo lá, esqueci o nome dele, aquele lobo escroto. O mais lobisomem lá, o homem-lobo. Exato, pode ser ele, pode ser um monte de cópia dele. Já ia ser muita loucura. Fazer certo. Aí eles cortaram ali a raiz, aí inventaram lá o pirata, né? E o não, foi o Time. O pirata foi o pirata ainda, não. Foi depois. Foi outra coisa. Eu não lembro qual era a outra coisa. Tanto que eu falava na época, né, que a minha impressão foi assim. O Time tava já preparado pra quando acabasse o Danger. Por isso que tinha muita carta, né? Lançaram uma vez e quase não veio mais, veio picado. Faz sentido. Porque que hoje a gente olha... O cara viu que deu ruim, puta, vai ter que adiantar, o que a gente tem? Mano, tem esse vai lá. 4 cards aqui que era pra lançar no que vem. Manda, vai ter que ser. Bota aí. Aborta tudo. Porque assim, depois a gente estranha, porque hoje as coleções seguem um padrão de 7 a 8 cartas exclusivas do TCG durante 2 coleções e para esses decks. Foi o Plunder, né, o Big Trooper, eu não lembro agora dos outros desse ato aí, mas teve algumas que estão sendo assim. Então, algumas pessoas vão olhar o Danger antigamente e achar que era isso. Mas não foi isso. Claramente eles erraram a mão. Enfim, mas vamos agora falar das cartas separadas que fizeram decks funcionarem. E aí as cartas eu coloquei, apesar, galera, eu sei que você fez o vídeo, você vai assistir o vídeo e tentar colocar alguma marcação algum canto sobre os decks. A gente vai pular o BA, a gente vai pular o Cosmo, a gente vai pular o Kaiju, a gente vai pular o UI, a gente vai falar desses. Até porque são bem claros, a maioria, e você já fez o vídeo, tá? Então vocês vão pular. Só que vocês vão lá. Você assiste lá, ou se você já não assistiu, você já assistiu aqui. E se não quiser assistir, vai se fuder você que tá ouvindo. Você vem no canal do TI e não quer ver? Não quer ver? Porra, eu vou te... Caralho, passa o número do celular que eu vou te mandar a foto da minha rola, maluco. Não, mentira. Continua aí.
E aí a gente tem algumas cartas que foram lançadas, eu não coloquei específico a data de cada, mas que são muito relevantes. A primeira que a gente falou já é, duas, né, que a gente já falou, que é o Redor, porque quando o Redor lançou, ele não era o Time Thief não era bom. Você ignorava as cartas do Thief. Sentia que tava faltando coisa. Ele era muito bom, por causa do Orkust PK. Exato. A gente tinha o Storm Thanatos, que você detachava o material uma vez que você tinha o nome do cara, pra poder dar rank up. O Thanatos é um bicho muito ruim. Ele só é inafetado por bichos. E é ruim. O Redor, você já tinha crepe da Brigandine de graça, que faz a parte do combo, e de repente a gente tem um bicho com efeito bom. Ele já se detacha no seu turno, você pode. Pô, a rank up. Então dá pra jogar com o Redor. O Redor em si era uma boa carta. Então, por isso que a gente colocou um destaque. E já deu a diferença pro deck do OCG. Porque você defender do Thanos era algo horrível. Você ficar nessa de mas aí tem que fazer e tal. Não, o Redor, a carta por si só jogava. Ele era agressivo quando você era segundo, você tinha trap pra voltar a face-up. O Redor foi uma carta muito relevante para você. Que já é uma coisa mais nova, né? O nosso tipo mais moderno. E a mesma coisa são os Dangers, né? Que, tirando todo o fato do deck do Danger, a gente pode pegar o Danger, por exemplo, quando ele primeiro apareceu, foi quando o David Vargas ganhou o Nacional Americano, que era um Golf Deck Warrior com o Danger. Porque os Danger defendiam muito bem. Então, basicamente, o Danger virou uma forma de te dar um upstart. Start tá 1. Mas eu preciso fazer link também. É que o Danger Então, ele fazia tudo, dois. né? Pra época que ele lançou, o Danger fazia tudo, né? Que você tinha links, que você precisava ter mais bichos na mesa, e o Danger fazia isso. Você precisava tinha vários decks que você precisava descartar monstros, tá? Sério, e o Danger fazia isso. Você tinha vários decks que precisava de uma consistência extra, comprar carta, e o Danger fazia isso, tipo, ele fazia muitos papéis. Só que o mais engraçado é que ele não tinha um boss, né? Ele era, literalmente, ele foi meio que feito pra ser um archetype. Ele não era um deck, se tem um deck de Danger, o Danger era eficaz, pode ter falar que era um deck de Danger, mas assim, você ganhava só dano Danger? Né? Não. Pois é. Você não ganhava só dano Danger. A carta que é, assim, mano, olha individualmente aquela carta. A carta rosa você ativa e dá um Graceful Charity, descartando o Danger, que dá efeito. Sim. Maluco, o deck é isso aí. E isso não existe, tá ligado? É que a parte negativa dessa porra dessas cartas é que a ideia era pra ser algo de alto risco e alta recompensa. Só que nunca tinha lado ruim no risco. Porque quando você. Porque no que era, entre aspas, o risco, né? Porque toda a line-up boa de Danger existia. Então, mesmo errando, o meu Ness busca outro Danger que vai dar efeito de novo, foda-se, tá ligado? Meu Jackalope vai invocar o Link Food pro campo. Tô nem aí. Então, essa foi a parte extremamente escrota do Danger. Que aí entra no paralelo contrário, né? Que quando ele saiu daqui pro OCG, não fez muita coisa. Porque, né, de novo, o jogo tá distanciado o suficiente, o Maxi existe lá, não existe aqui, e já tá extremamente incorporado. E eu acho também que isso foi muito da cultura do japonês de não querer usar os decks como Danger. E você vê o próprio PK lá, hoje, né, falando de hoje, né, filme de hoje, o Jackalope disciplinou no PK é maravilhoso. Não, os caras conseguem usar um extender normal. E tem que de graça level 3, do que usar esses bichos. Isso é de gosto mesmo. E a próxima carta que a gente vai entrar de um arquétipo que eu coloquei é o FA Down Drive. Cara, o FA não dá pra jogar tirando o Duel Links, né? E o Down Drive, cara, nem no Duel Links mais. Nem no Duel Links mais. Mas o Down Drive será um negate genérico de um level muito bom. Porque a gente não tinha um bicho 7
relevante. Assim, tá, tinha o Dark Strike Fighter no errado. Mas Tinha agora quem? não tinha como você. Dark Strike Fighter. Strike Fighter. Antes da errata. Mas agora a gente precisava armar nossas boards pra começar. E o level 7 era um level meio que não tinha. Você não tinha É um nível meio esquecido mesmo, o nível 7, tá ligado? Porque E- geralmente O nível 7, né, ele começou a ficar popular quando lançaram o Destrudo. Antes do Destrudo, o nível 7 ele é meio obscuro. Você pensava só em uma coisa. Nível 7, Black Rose, beleza. Depois que... O Power 2... para Power combate, era um bicho do meio combo. Você tomava assim um Power 2, você sabia que você tava tendo um deck maluco. E se o cara chegou no Power 2, provavelmente você já perdeu. Você já pode quitar, tchau. Até hoje é assim, inclusive. Mas a questão é que não era nenhuma. Todas essas cartas não era uma carta para uma endboard. Então, assim, ele tem uma função muito boa. E ele é uma carta que, mas ele perde ataque e tal, pra você negar. Mas ele nega uma vez por turno, então ele pode negar uma na ida e uma na volta. Isso é muito bom. Então ele pode ser agressivo, ele é defensivo. Se o cara não tira, ele continua agressivo no campo. Tipo, ele isoladamente é uma carta muito boa. Não é você comparar com a arquétipo, né? Ele nem conversa com o arquétipo direito. Então. Meio bizarro. Ele é muito semelhante ao Reduer ali, né? Que é o exclusivo TCG Staple de Extra Deck, muito boa, mas... E que veio dentro do arquétipo, foi lançado do arquétipo, tá ligado? E foda-se. É que o Reduer... É que o Reduer, você ainda sente que, tipo... Conversa com o deck. Faltou o deck. Faltou carta pro deck quando saiu. Hoje, por exemplo, o Reduer conversa muito bem com o deck. Conversa. Reduer voa. Mas ainda assim, né? Se o deck fosse proporcional a ele, tinha um potencial pra ser um bom deck e um dos top contender pra segurar o deck a mecânica de Exceed, que não existe hoje. Pra isso, porque o Zul foi banido. O Reduer tinha todo o potencial de virar um novo Dante. Exato. Concordo. E até na época que ele foi lançado, por edição do Link, esse negócio dele sair da Monster Zone e voltar e conseguir reabaixar materiais. Cara, tipo, você vê que ele é tudo bem feito com a situação dele, assim. É uma puta carta. É uma puta carta. E a próxima que a gente vai ter aqui, que já é um pouco mais antiga que elas, deu às vezes é um guarda-grafo, muita gente não gosta, é a Moon Mirror Shield. Esse é o sonho. A Moon Mirror Shield Esse é o sonho do cara do controle do Metro. Cara, o Metro existia esse card. Né? Aquele cara que jogava com o Jogen, mas nunca deu uma Judgment, voltou a jogar com o Jogen. E aí ele fica no Mirror Shield, aí você olha pra mão e fala, não tem out. Nossa, ele nem usa o Jogen, porque ele gosta mesmo do Fossil Dyna. Ele usa o Fossil Dyna, ele gosta mesmo, é muito bom. Ele gosta mesmo das barreiras de vento, da barreira de água, barreira de fogo, sabe? Ele gosta de invocar surfista prateado e falar, quero ver você entender o que meu card faz. É o maior desafio, é entender o que ele faz. E a questão que a Moon Mirror, ela começou a trazer, é que ela lançou numa época que não era tão relevante, né? Mas ela começou a trazer esses decks de volta à tona. Mas começou a dar valor pra esses decks assim. E voltou. Então, assim, você pode gostar ou não gostar do que é extremamente justo, né? É justo, cara. Cada um tem seu gosto, mesmo estando errado. O importante é ter opção. O importante é ter opção e você escolhe o que você... E aí voltou só um deck plausível. Porque você tinha um deck de control, só que às vezes você morria no fato de você evocar o Fossil Dyna, que ele evoca um bicho maior e bate. E você às vezes não tinha opção. Agora você só não tinha uma opção. Na hora, por exemplo, a gente não tinha, tem uma Mirror, beleza. Você vai comprar outra Mirror que ano que vem, ou você vai perder o Fossil Dyna? De repente, é uma carta que está sempre lá. Então, se ou seu segundo Fossil Dyna como um Mirror e pá. Então, você tinha mais opções para um deck, e por você ou não, o deck de controle raizão, stun mesmo, que virou um negócio viável. Que é legal, cara. É legal o jogo ter bastante opção pra jogar. E um pequeno adendo aí na Moon Mirror, tá? Não é porque a gente tá falando que a Moon Mirror é ok, que você pode levantar o seu dedinho e falar, a Mystic Mine também é. Não. É tóxico, você é tóxico por querer que ela exista. Tá bom, amiguinho? Nada. Isso é uma carta que ela é a nata do Yugi, na minha opinião, é o Barricade Board. Porque pra quem não conhece o Yugi, ele vai ler essa carta e ele fala, que merda é essa? Isso não faz nada. Você só gasta dois. Só gasta dois bichos.
Eu acho que ele é legal. Eu acho que, na verdade, não é exatamente o que o teto deveria ser, mas é muito do que eu queria que o Link fosse. Tá ligado? No final das contas, o que ele é um Garnet que você junta, vira Dark e fazia Bardiche no Orkut. E aí tinha um plus de você conseguir fazer alguma coisa, né? Enfim. E quando ele lançou, pelo menos. E você tinha um plus de poder pegar alguma carta do cemitério. E eventualmente com o Spyro, você morreu o campo. Mano, daí fez essa porra, descarta lá a trap pra poder reviver a plane do cemitério. E no fim do turno você pega o campo, você nem lembrava, tá ligado? E aí o Yu-Gi-Oh! Pro bota a carta na tua mão e fala: você ativou lá atrás, mano. Pega pra mão. Aí Quer você usar? pega. Quer usar? Exatamente, é meio que o Garnet de extra que tem um efeito de vez em quando que você usa. Então, tipo assim, beleza, cara, você pode usar, tá aqui a possibilidade. Eu queria que o Yu-Gi-Oh! Fosse mais assim, tá ligado? No máximo, essa porra, ou então aquelas Rita lá que você dá e invoca um bicho do cemitério do cara com e ele não é quebrado porque ele só pega na end, né? Ele pega na end. Graças a Deus. Gasta uma carta agora pra recuperar bem. É por isso que ele é ok, exatamente. Aí não. Aí se fosse na hora, chato, não. Não, na hora ele. Na hora ele era secreto. Agora, a próxima carta que eu vou falar aqui, já aproveitando o gancho aí do Bardiche, a carta que, junto, assim, eu não coloquei o Bardiche, apesar do Bardiche ter sido lançado primeiro no PPG, pra quem não sabe, mas uma outra carta que nem foi meio que na pegada do Bardiche, só que esse é o que a gente colocar, é o Mega Fleet, o primeiro ataque Mega Fleet. Porque, por muitas coisas, ele acabou sendo uma boa carta para limpar cartas de extra, que se desse na Suzane, né? Então eu acho uma carta genérica, é válida, você fez um material ruim, né? Que é o Saber Dragon, mas vai eliminando esses decks de Towers, né? Tipo aquele Minister novo, né? E ele já foi usado logo que saiu, King's Deck, exatamente, então eu acho uma menção honrosa a ele. Eu gosto dele. Bom, ele é uma carta genérica muito boa. Eu gosto dele porque ele tava na época que o Yu-Gi-Oh! Fazia sentido com a nova Master Who com Lynx, porque eu acho que uma das piores coisas que o Konami fez foi voltar atrás na Master Who. E eu acho que era legal quando você tinha que controlar a porra da mesa, baseado nas setinhas, era relevante a esta Monster Zone, lá. E aí, cara, você fez lá o bicho lá em cima, cara, toma cuidado, o cara pode fazer a chance de ter um side ali de um Chimera Tech, né, de um Cyber Dragon, que é uma carta bosta de CT, mano, pelo amor de Deus. Mas você pode ter lá, baixou o Cyber Dragon, roubou o bicho do cara, com uma interação e ele tem um bicho na mesa. Bom, metade do teu combo de jogada de Link. Mas você pode fazer a mesma coisa também, entendeu? Eu acho que é uma carta ultra justa e era muito legal, seria muito legal. E era uma forma de você tirar o Link também. Tirar o Link, Extra Link, se o cara fizer. Tirar do Link, o Tribigade, o linkado. Ele é tipo... É que assim, é tipo da carta, não é aquela carta explosiva, tá? Ela passa meio batida quando a gente olha, mas a carta é muito interessante, assim, sabe? Pro jogo, Ele era saudável, né? O Mega Fleet é saudável. Diferente, por exemplo, do concorrente que é o Bardiche. Eu não sei o Bardiche é escroto, cara. Nunca deveria ter sido voltado. Nunca deveria ter voltado, mas... Pô, e o Bardiche o pessoal lembra, do Mega Fleet o pessoal esquece. Eu fiz questão de colocar ele de volta aqui. Esquece porque ele é justo, né? E a gente joga Yu-Gi-Oh! A gente não gosta de card justo. A gente gosta de card quebrado, né? Exato. Que aí, inclusive, né, aproveitando o gancho de card quebrado, a gente entra na reta final, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas com o Mega Fleet a gente começa a ver uma tendência que as exclusivas não são mais exclusivas só de coleção. A Konami viu um caminho ali, tipo, cara, se eu lanço um monte de produto, por que eu não posso colocar minhas exclusivas nesses outros produtos também? Não preciso me restringir aqui. Porque aí eu faço um extra pack muito mais interessante pro japonês depois. E o Mega Fleet é a primeira referência que a gente tem, mas a próxima, todo mundo conhece até hoje os 3 cards que vieram junto, meio que... E com exceção a 2 outros, assim... Pra na hora. Do Yu-Gi-Oh! Vão ser relevantes. O outro o terceiro, né? Vamos começar, né? O terceiro que é mais. O mais. Mais ok. É o mais ok. É o Dimensional Shifter, né? Que é o card. É o Macrocosmo. Dimension Shifter. É dimensional. É Dimension Shifter. Né? Que é o Macrocosmo em Hand Trap, né? Só que ele tem uma condição de ativação meio ruim. Por isso que ele não é o mais roubado que existe. Porque você não pode ter carta no cemitério, né? Pra dar, mas aí você descarta ele. Então se você der ele, pode. É estranho. Mas, geralmente ele é um botão de liga e desliga pro seu oponente, né? Você abriu com ele. Deck é passar. Você joga ele. Cara, opa, off, minha vez de novo, né? E aí você arrebenta o cara e aí você liga o botão de on de novo. Pena que esse cara vai morrer, né?
pai tá on. E como pode combater alguns decks, né, por exemplo. Pode usar a favor do seu deck, né? Na época do lançamento, o pessoal, o Thunder Dragon usava. É incrível, de repente você coloca Down Danger, triguei Thunder Dragon. Meu Deus do céu, socorro, Senhor Jesus, salva. Tá tudo muito errado. Não era pra dar tanto errado assim. Antigamente já era foda que o cara dava. Tipo, agora tá indo direto? Porra, é essa, tá ligado? E aí e as outras duas, né? A famosa Dark Ruler No More e o Nibirão, né? O Nibirão da massa. Essas duas cartas aí, elas vieram num momento bem estranho do jogo, né? Que teve uma curva. Como é que fala? Curva crescente? Ascendente, é? É ascendente. Uma curva ascendente aí nem sei se é exatamente no power creep do jogo, mas é a forma com que o Yu-Gi-Oh! Foi direcionado. Que era, o jogo obviamente saiu de um status que ele era e passou a ser com interações feitas com os monstros do extra deck. Tudo bem, que há não muito tempo os main decks já eram moldados pra fazer os monstros de extra deck, mas em geral era uma pressão mais estática. Era um bicho bom, às vezes ele faz uma vantagem, e se ele viver um turno na mesa, ele vai te estourar. Ele vai estourar uma carta tua, ele vai fazer pressão desse jeito. Mas no teu turno ele tá parado, olhando pra você. Tem cartas que a maioria era assim, pelo menos. Com o passar do tempo, o jogo ficou extremamente acelerado. E aí você via... que é a entrada do Link, né? Então... Os links ajudaram, mas eu acho que um pouquinho antes já vinha um pouco... mas é verdade, a grande quebra foi ali no Spyro. E ajudou muito, né, a quebrar o jogo assim. Então, a Konami foi lá e ao invés de fazer hits mais severos, ela resolveu, por que eu vou hitar isso que já existe? E se eu posso lançar cartas que tentam, entre aspas, te ajudar aí, segundo, já que, e primeiro tá muito relevante. Então, pra tentar equilibrar, ela lançou esses dois decks, que são única e exclusivamente pra punir decks de combo. Que na época o ápice era o Thunder Dragon, Crusade e Aguard Dragon. Era o ápice que tava quando essas cartas lançaram. E tirou do meta, temporariamente. O Nibiru tirou esse deck do meta temporariamente, assim, e aí teve que girar a balança, o Sky teve que subir, o Sala descer, o Orkut ficar ali, e aí pararam de usar o Nibiru e só depois o Thunder voltou, tá ligado? Deu uma dinâmica de giro bem boa. O jogo teve que se adaptar, né? Todo mundo teve que se adaptar, tanto ao Nibiru quanto ao Dark Ruler, né? Porque por exemplo, como o Sky Striker ainda era relevante, Dark Ruler continuava sendo, porque o Nibiru às vezes era um problema, ele ficava na mesa do Sky e você não tinha como tirar. Agora com a Dark Ruler você não tinha, era safe, você olhava assim, olha, vou desligar meu oponente e ainda vou ganhar um card verde no grave. Show de bola. Win-win. Só lucro. Mas realmente, eu joguei ainda. Naquela época eu não era aposentado. E você sentia que esses cards moldaram completamente o jogo. Porque, tipo, cara, isso obrigou o jogador de Yu-Gi-Oh! A contar até 5. Tem noção do que é isso? O cara tem que contar até 5. Ele fala, um mundo. Não, e fora que é assim, né? Levando um comparativo, por exemplo, com a CG, uma das coisas que eu já li sobre que na CG eles nunca banem cartas porque eles querem que tudo deck exista. Mesmo com tudo a um, o deck vai existir, você quer brincar que existe. Aqui, o que os caras olharam? Olha, em vez de banir que o cara para de comprar, eu faço uma outra carta que todo mundo tem que comprar junto com o deck. Então ele tentar parar o outro. Pra tentar parar o outro, só que ele tem que continuar comprando o deck pra fazer também. E, tipo, é win-win, tá ligado? Pra Konami. Qualquer lugar que a Konami botar esses cards vai vender. Qualquer lugar. Vai vender, qualquer lugar. Ele pode lançar um deck com 39 baunilhas e vira uma Dark Ruler. Vai vender 80 pau. A Dark Ruler já tem, tá, tio? Eu tô ligado, a Dark Ruler veio no deck das Charmer. Que é quase isso, inclusive, né? Exatamente isso. Mas o Nibiru é real isso, cara. E assim, ele mudou o jogo, porque assim, se você jogar de deck de combo, antigamente você pensava, se eu tomar uma Ashe aqui, não, eu passo aqui e continua, toca a vida. Se eu tomar uma Infernus, não, toca a vida e tal. Cara, mas o problema é que os decks até então se posicionavam em estender caso parasse alguma coisa. Agora, quando chegou o Nibiru, você tinha que falar, se depois que fazer tudo eu tomar o Nibiru? E foi aí que Thunder morreu. E era justamente por isso. Porque eu consigo estender, que eu faço Colosso, que eu faço isso, que eu faço... mas aí eu perco um Colosso a menos, no caso de um Titan, mais outra coisa. Mas você não tinha que fazer uma Nibiru no final. Era difícil um deck com esse já pensar em fazer a Polusa. E aí você teve que mudar todo o seu deck build pra
que eu vou gastar antes de poder tomar um Nibiru? Aonde eu vou ter que parar? Ou eu vou falar, simplesmente, caguei, dá um Nibiru, se tiver tem, se não tiver, perdeu. Então. Isso mudou totalmente daqui build, né? Isso é legal, tá ligado? Enquanto tava assim, a gente achava que tava ruim, mas até que tava ok. O problema é quando você tem um Nibiru, não adianta. Você tem que ter Nibiru plus outra coisa, tá ligado? Porque você consegue ignorar. Ou você faz alguma coisa que joga em volta, ou você consegue fazer 3 bichos Link Rate 4 e faz uma Pulusa cedo, ou você fazia o Omni Negate cedo quando existia o Link Cross, que você fazia a porra do Herald. Mano, é muito bizarro, o Nibiru não adiantava mais contra combo, 1 ano depois do lançamento dele. E aí é foda, cara. Aí foi foda. Mas enquanto ele tava do jeito que ele foi lançado, era maneiro, ele conseguia segurar. Mas assim, ele cumpriu inicialmente o que ele foi criado pra fazer. E a Konami mandou muito bem na criação dessas cartas. Não tinha nada mais assustador quando o cara te perguntava assim, ó, quantos summons você fez? Nossa! O cara fechava, não passava mais nada. Você falava, Senhor Jesus, será que eu... Você parava assim, porque você tinha que pensar, será que eu chego na Pulusa agora? Ih, não dá pra chegar. Ou dar algum migué, falar, deixa eu ver, não sei o que, porque você achou uma coisa? Não. Tá uma Pulusa, socorro. Cara, acontece. Ele lançou numa época boa, porque se não me engano ele lançou na coleção logo, lançou na lata, né? Logo em seguida o banimento do Azatoth, se não me engano. Foi mais ou menos a mesma pegada. Então, foi um momento que ele cresceu, né? Ele veio grande no jogo, não só pelo tamanho que ele uma rocha gigante, mas ele se relevantasse no jogo. Já a Konami lança outra coisa, né, pra vender, pra te ajudar a combater o FTK que ela deixa aí. E aí ela ganha dinheiro. É legal, né? Poucos cards são relevantes usando. Meio bizarro isso, tipo, tem tanto. A gente passou por uma tonelada de cartas aqui, todas elas hoje são lixo e tirando a Luri, né? E o resto. Eu acho que hoje ainda daria minha carta da graça é o Griffer, a Luri, a Tour Guide, o Maxi, o Draw e o Dueler. E a Foice, né? Por outro motivo. É isso aí. Das velhas, né? A gente resumiu 30 cartas em 5. Exatamente. Tipo, e todas foram definidores de meta, né? É bizarro. Todas as 30 definiram meta de quando saíram. E agora. Hoje, né? Podem acabar definindo hoje você vê, você olha, belo farfã, amiguinho. Tipo, Porque se você olhar hoje, o PK que vai ser death meta, com o Matsugai te dá o full combo. Exato. O Griffer tá 1 porque ele estava dando full combo. A Luri talvez seja mais equilibradinho, mas o Maxi, pô, é banido ainda. E enquanto tiver o Big Trooper, vai ter que continuar banido. Eu pensei que o Torres ia mandar o Teseu. Eu pensei que o Teseu, mas nem na época foi relevante. É a carta mais relevante do ano, mano. A carta mais impactante do ano. Nossa, foi foda, hein? Você pode colocar, você quer, eu acho que eu vou achar. A carta mais relevante que você até colocar na edição. A carta que a Konami falou. Se você entrar assim, ó, no final do blog da DualShop, tem um artigo falando desse pau no cu, porque eu que escrevi essa porra, mano. Eu lembro, cara, a gente ficava assim, fazendo vários mind blow, assim, sobre caralho. A gente tava pensando o que a gente tinha que fazer. Aquilo, interagir com isso, com aquilo. Não, quantos já anunciaram, quer dizer, com isso, com não sei o que. Mano, caralho, mano, é quando lança, você fala, mano. A gente parou pra pensar em interações com o Teseu. A gente beirou quase o hype com o Teseu. O que ano que lançou o Teseu? 2017. Teseu da coleção do Mero Zodíaco. Pra quem tá acompanhando aqui, ó, vocês sabem, né? A gente é do canal da Epic. E a gente não, né? Eu sou do canal da Epic. Eu? Oi?
Não, só eu. O T vira e mexe cola com a gente lá, então não é nada mais justo do que eu aparecer. Daí aí dá uma força. A gente tá na Twitch com o nosso canal do Arthur Bate _Tio. A gente tá com o canal da App. Na Twitch a gente faz uns conteúdos um pouco mais diferentes porque a gente consegue, né? Porque deixa a gente fazer algumas coisas, infelizmente, em live. E é isso aí, mano. Espero que vá me assistindo. Eu gosto de quando a galera cola. De vez em quando a gente até fala de TCG lá, cara. Vamos colar. O meu, eu tenho um canal que eu nunca mais abri, então não sei nem falar. Um dia, se me der vontade, eu... Mentira, eu vou querer postar um vídeo do Arctic, porque eu falo que o Doera monta muito mal esse deck e eu vou provar o contrário. E se você quiser, a gente vai fazer um vídeo do deck de peixe. Porra, aí sim. Então é isso, galera, espero que você tenha entendido, espero que você tenha conseguido resgatar aqui o sentimento de achar de que uma vez fomos relevantes no Yu-Gi-Oh! Com cartas exclusivas TCG e poder, de quebra, ouvir a gente falar de todos esse ato aqui, de um impacto dessas cartas em seus respectivos formatos, suas respectivas épocas que muito provavelmente vocês não viveram, porque vocês estavam batendo punheta nos banheiros de vocês na puberdade ainda com 12 anos. Então, agora você ouviu, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta o que achou, vídeo do canal dos caras que tá na descrição, valeu, falou, até mais!